Quero te passar a decisão do nosso Conselho da Igreja, que se reuniu semana passada, mediante o decreto da Prefeitura que autorizava os cultos presenciais, que depois, na sexta-feira próxima passada, por decisão judicial, foi suspenso. E nesta semana, novamente, há essa informação das fases da Prefeitura para flexibilização, em uma delas, ou a primeira delas, pelo que nós estamos entendendo, de haver novamente a liberação das igrejas para celebrações religiosas. Então, quero passar a você a decisão do nosso Conselho, que poderá ser revisto a qualquer momento, mediante novidades na área da saúde. O Conselho resolve manter suspensa toda atividade culticas presenciais na igreja por tempo indeterminado. O Conselho ficará atento a toda mudança do quadro atual através de notas do Ministério da Saúde, da OMS, Organização Mundial de Saúde, através do governo estadual e também do governo municipal ao longo deste mês que nós estamos vivenciando, iniciando agora, que é o mês de junho. O Conselho solicita à membresia da Igreja não relaxar na manutenção das medidas preventivas, profiláticas, como o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social. O Conselho também mantém os cultos online, no domingo de manhã e domingo à noite, como os estudos bíblicos online também por parte do pastor que vos fala, e também mantém as ações sociais da Junta Diaconal, tais como Campanha do Quilo e outras atividades que a Junta fica à frente. E por último, o Conselho solicita à membresia da Igreja Presbiteriana de Irajá que continue sempre em oração pelas famílias, pela nação brasileira e todos os povos da terra que sofrem nesta pandemia. Que a nossa oração, igreja e queridos amigos, seja sempre para o Senhor Jesus abreviar esta pandemia na terra. E ainda continuando nessa parte de anúncios, nesse momento do culto da noite, quero informar também aos amigos e irmãos que nessa semana, nesta terça-feira às 19 horas, nós estaremos iniciando uma nova série. Ficamos 2 semanas com uma série sobre família, com pastores pregando a palavra do Senhor Deus às 19 horas. Desta feita, então, teremos uma semana e meia, a começar de terça-feira que vem, uma semana e meia com mulheres pregando a palavra de Deus. E o tema é: em meio à pandemia, as mulheres anunciam, pregam a palavra de Deus. E irmãs da nossa Igreja Presbiteriana de Irajá estão sendo convidadas por vosso pastor para trazer uma palavra, uma reflexão. Volto a dizer o tema: em meio à pandemia, as mulheres pregam a palavra de Deus. A começar desta terça-feira, uma semana e meia, às 19 horas, no Facebook da igreja e também nos grupos de Zap da igreja, estaremos ouvindo nossas irmãs, membros da nossa igreja, trazendo uma palavra boa para o teu coração neste momento de tanto sofrimento que é essa pandemia que passa a galope, não é isso? A passos largos pela nossa cidade, pelo nosso país. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Por mais difíceis que sejam os dias, eu sei que vou superar. E por mais dura que seja a luta, eu sei que vai passar. Só Deus tem palavras que consolam o meu coração. Em paz eu me deitarei e com fé esperarei a solução. Apenas um momento pra chorar, apenas um momento pra sofrer. A noite escura e fria vai passar,
já posso até ver o sol nascer. Uma palavra apenas do meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre a minha vida virá. Só Deus tem palavras que consolam o meu coração. Em paz eu me deitarei e com fé esperarei a solução. Apenas um momento pra chorar, apenas um momento pra sofrer. A noite escura e fria vai passar, já posso até ver o sol nascer. Uma palavra apenas do meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre a minha vida virá. Apenas um momento pra sofrer, a noite escura e fria vai passar, até ver o sol nascer. Apenas do meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre nossa vida virá. Creia nisso, meu irmão. Deus tem muitas bênçãos para nos dar um livramento também. Creia nisso. Apenas um momento. Neste momento do momento de lermos a palavra de Deus, neste culto, convido a você, irmão, irmã, querido amigo que está nos vendo neste momento, a abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Salmos, capítulo 29, verso 1 e verso 2. O título do salmo é A Voz de Deus na Tempestade, Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes pranteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus,
Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Larirari, lerure, ularari, lanerie, laririra. Kasher mitzion leshevi lakota, kol hakochanim bachu ביגמון גדול, זה חיה כלמה שכסתה פנים, המשה אלוהים חיה, עצוב עצוב מאוד. ירושלים מדוע לא לחסת אלוהים, שעזה לך תלמיד בקרבות רבים. קרא ישראל ביצא וחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא ישראל בבל חולו חולו מקומך. קרא אלוהים הוא ישמע אותה, אלוהים חיים משיח. שורה Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Quero te convidar que você abra agora no Evangelho de Lucas, capítulo 15, numa parábola muito bem conhecida pelo povo de Deus, que é a parábola da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, verso 3 ao verso de número 7. Diz assim: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta parábola, a exemplo das outras parábolas do capítulo 15, nós temos a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida. Essas parábolas, ou esta parábola em especial, é uma parábola que mostra para nós o grandioso, inefável, maravilhoso amor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. A história que se passa aqui, essa parábola, que na verdade as parábolas eram histórias contadas que tinha sempre um fundamento, uma base, um fundo espiritual, uma lição espiritual embutida. Jesus fala aos seus discípulos, Jesus fala à multidão e Jesus fala aos pecadores que ali estavam reunidos para ouvi-lo também. Como a Bíblia fala no versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Até os pecadores se reuniam ao redor de Jesus para ouvir
a palavra de Deus que Jesus trazia. Jesus conta a história então de uma parábola de um pastor que tem 100 ovelhas e que uma delas se perde, se extravia, se perde, e ele deixa no lugar seguro no deserto as 99 que ele tinha e vai atrás daquela que se perdeu. Então, presenciar pastores apacentando ovelhas, para este povo que está ouvindo Jesus, tanto fariseus, publicanos, pecadores, os discípulos, o povo que estava ali em volta de Jesus, presenciar pastores apacentando ovelhas era algo naquela época bem corriqueiro. Então Cristo se utiliza de uma imagem, de uma história, de uma imagem de algo que era comum, corriqueiro naquela época. Isso significa que na parábola da ovelha perdida, mais uma vez, Jesus usou uma prática muito comum para compor a sua história e transmitir o seu ensino. Ele conta uma história de algo que era comum naquela época em que ele estava ministrando o evangelho aqui na terra. Os ouvintes de Jesus estavam muito bem habituados com a cena descrita por ele. Pastor e ovelhas e um pastor as guiando. Os fariseus mesmos, os escribas, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento que informava que Deus é o pastor das suas ovelhas, que Deus é o supremo pastor das suas ovelhas, como o Salmo 23, versículo 1 de Davi, nos informa que o Senhor é o nosso pastor, não é? E nada nos faltará. Eles tinham conhecimento disso. Então, quando Cristo conta essa parábola, conta algo que aquelas pessoas já tinham conhecimento, estavam habituadas a ouvir e a entender. Jesus começa a parábola perguntando para eles, versículo 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus começa com essa pergunta. Nesta pergunta, Jesus ensina que todo pastor, ele é zeloso, ele é bom e tem um desejo ardente de cuidar das suas ovelhas. E necessariamente de cuidar daquela que necessita de cuidados, daquela que está perdida. E ele vai agir assim, deixando as 99 tranquilas, guardadas em segurança e indo atrás daquela que necessita de ajuda, daquela que se extraviou, daquela que se perdeu. As ovelhas eram animais limitados, de movimentos limitados, que tinham uma visão, uma visão muito pouca. As ovelhas são seres míopes, animais míopes, que enxergam muito mal e que por essas limitações necessitavam muito do pastor, ali à frente delas, orientando o caminho que elas deveriam andar. Na sequência da parábola, Jesus faz questão de descrever a alegria do pastor, que depois de andar muito, encontra a ovelha e alegre, jubiloso, coloca ela sobre os seus ombros e volta para casa, volta ao convívio das outras 99 ovelhas, reúne os seus amigos, reúne os seus vizinhos e expressa para eles a grande alegria que ele estava sentindo. E esta cena, então, da alegria do pastor que recuperou a ovelha extraviada, a ovelha perdida, que vai ao encontro dos vizinhos, ao encontro dos seus amigos, jubiloso, alegre, é esta lição espiritual que é preparada aqui nesta parábola, que indica para nós, e Cristo fala isso no final dessa história, que no céu há uma grande festa quando um pecador se arrepende, e há uma grande festa no céu. Aí entra para nós agora uma pergunta: quem são as 99 ovelhas que ficaram no deserto? Em Lucas capítulo 15, verso 7, que diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando Cristo fala desses 99 justos, e ele conta essa história para os seus discípulos, para a multidão, para os fariseus, publicanos, pecadores que ali estavam, Cristo está ali colocando, simbolizando que essas 99 ovelhas que estavam no deserto, ele está simbolizando para nós que seriam estes justos que não necessitam de arrependimento. Temos aí duas vertentes em relação a esses justos. A primeira vertente ou primeira interpretação, considera que esses 99 justos são aquelas pessoas que fazem verdadeiramente a vontade de Deus. Alguns pensam assim.
A segunda interpretação, que a mim me parece ser a mais correta em relação às 99 ovelhas, que representam os 99 justos, que não precisam de arrependimento, a segunda interpretação que eu entendo ser mais correta é aquela que considera que os 99 justos são pessoas que apenas, irmão, irmã, caro amigo, você que está me vendo e ouvindo, são pessoas que apenas possuem aparência de justiça. Pessoas que você olha e que você considera que são homens e mulheres de Deus, verdadeiros, mas que na verdade não o são. E por que nós entendemos desta forma? Porque essa segunda interpretação parece ser a mais correta para nós aqui. Parece ser a mais correta para nós aqui, porque a Bíblia Sagrada nos fala o seguinte no versículo 2 de Lucas 15. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus Cristo nos informa na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, para aqueles que precisavam dele, para uma transformação de vida. E aqui nós observamos que estes fariseus, esses escribas, eles murmuram e dizem, ora, esse Cristo, esse Jesus come com pecadores, mas é para estes que Jesus veio. Jesus veio para os pecadores, para modificar a vida dos pecadores, para transformar a vida dos pecadores, para lavar-nos a todos nós os nossos pecados no sangue dele na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, abrir seus braços e dar sua vida por nós. Jesus, no derramamento do seu sangue, nos lavou de todo o pecado. Então, parece que essa segunda interpretação é a mais correta, porque, na verdade, não existem justos que não precisem de arrependimento. Todo ser humano possui pecado, todo ser humano é necessário se arrepender. E aí, para nós, parece que essa interpretação, quando ele coloca do que 99 justos, que não necessitam de arrependimento, há uma festa no céu por um pecador que verdadeiramente se arrepende, do que aqueles que se entendem serem justos e que não necessitam de arrependimento, diz a palavra do Senhor nosso Deus. A parábola da ovelha perdida nos ensina muitas lições, mas ficaremos em poucas lições aqui nessa reflexão. Ela nos mostra para nós, em primeiro lugar, que uma pessoa faz muita falta para Deus. Deus tem um olhar misericordioso, amoroso. E ele, ao olhar uma multidão, ele consegue encontrar você dentro de uma multidão. Dentro de um grupo de 100 ovelhas, o pastor, que representa Cristo, que representa o supremo pastor, que é o Senhor Jesus, ele coloca o seu olhar naquela que se perde. Então ele coloca o seu olhar naquela que está precisando mais dele. O olhar de Deus, o olhar do Senhor Deus, não é um olhar que valoriza as 99, como é o olhar do ser humano. O ser humano ele valoriza muito mais a quantidade do que uma pessoa em questão. O ser humano ele prefere olhar muito mais para a quantidade, ele olha muito mais, simbolicamente falando, para as 90 pessoas, para os 99 justos, ou para as 99 ovelhas, do que para aquela que necessita de cuidado. E muitas vezes essa que precisa de cuidado fica jogada ao relento, fica jogada sem proteção, é esquecida por todos, é esquecida pelo pastor, é esquecida pela liderança, é esquecida pela igreja, que se preocupa somente com o todo, que se preocupa somente com um grande corpo dentro da congregação. Jesus nos mostra o contrário. Jesus protege o corpo, Jesus deixa as 99 em bom lugar, a história que ele conta, mas a preocupação dele é com aquela que está perdida. A preocupação dele é com aquela que se foi, aquela que se extraviou, que não está mais no caminho, no bom caminho, que é guiado pelo bom pastor, que aqui é representado por nós, pelo Senhor Jesus. Humanamente, nós estamos propensos muito a olhar para as 99 ovelhas, do que para uma única ovelha que fica desgarrada. Mas, felizmente, o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele não age dessa maneira. Para Jesus, uma única ovelha faz muita falta, pois nenhuma das suas ovelhas poderá ficar definitivamente perdida, porque ele é aquele que vai atrás da ovelha que se perde. Em segundo lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que o pastor, o bom pastor, ele busca as suas ovelhas,
Quem já viu um rebanho de ovelhas e já atentou para o comportamento delas, como eu disse agora há pouco, sabe a limitação que é da movimentação das ovelhas e a questão da miopia que elas possuem. Então é necessário que tenha esse bom pastor. Jesus é esse bom pastor que se preocupa com as suas ovelhas, que se preocupa com aquela que se perdeu. Por isso Cristo veio a esta terra. Por isso Cristo deixou a sua glória e veio a sua glória, se esvaziou da sua glória nos céus, veio à terra em busca da ovelha perdida. E cada um de nós que abraçamos pela fé Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós um dia já fomos também uma ovelha perdida. Por isso a nossa compreensão da igreja deve ser a mesma de Jesus. Aqui ele mostra nessa parábola, se uma ovelha se perdeu, nós devemos ir atrás dessa ovelha. Se uma ovelha se perdeu, devemos orar por ela. Se uma ovelha se perdeu, devemos entrar em contato com ela. Se uma ovelha se perdeu, possamos ir juntos atrás dessa ovelha, para que nenhum se perca, como diz a palavra do Senhor, que nós tenhamos esse comportamento que vem de Jesus, o comportamento que ele coloca claramente para nós aqui, que propicia nos céus uma grande festa, quando ele fala claramente que há no céu, júbilo no céu, quando um pecador se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que nós não façamos parte desse grupo dos 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque nós somos homens e mulheres frágeis e estamos a pecar a todo momento. O próprio apóstolo Paulo colocou claramente na Bíblia Sagrada: o mal que eu não quero fazer, sempre estou a cometer. E o bem que eu quero fazer, muitas das vezes não consigo realizar. O que mostra a grande luta espiritual que existe entre nós, entre o espírito e a carne. Então que nós possamos lutar, amados, possamos lutar para não cairmos então na mesmice de achar que estamos protegidos no meio das 99 ovelhas, que nosso lugar é ali. O nosso lugar, queridos irmãos, é estar perto e buscar aquele que se extraviou ou que está se extraviando. É orar por ele, é ir atrás dele, é entender que o Senhor não quer perder nenhum. E entender que quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu, há júbilo no céu, por causa que mais um abraçou verdadeiramente a fé no Senhor Jesus Cristo. A parábola da ovelha perdida é a nossa história. Nós fomos ovelha perdida, mas quer saber, há outras ovelhas perdidas, que nós possamos fazer como Jesus, ir atrás delas também, protegendo as que ficam, mas seguindo atrás da que se foi. E quando você encontrar, anunciando o Evangelho, coloca no ombro, traga ela de volta e tenha certeza que os céus vão se abrir e haverá uma grande festa no céu, porque um pecador verdadeiramente se arrependeu e seu coração se abriu para Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos mais uma vez a Tua presença através da palavra de oração. E queremos orar neste momento, te louvando e glorificando o Teu nome e reconhecendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que o Senhor é o Criador da terra, o Criador do universo, o Criador do homem e da mulher, o Criador de toda a natureza. Reconhecer que o Senhor nos fez, homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, e te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecer porque mesmo, ó Pai amado, a raça humana, Senhor Deus, pecando contra Ti, o Senhor, no seu plano de salvação, enviou o seu amado, o seu Filho amado, para nos dar vida e nos salvar através da vida dele, Senhor Deus, para termos uma vida eterna contigo no reino dos céus. Somos agradecidos a Ti, ó Pai, e queremos pedir por esta pessoa que está nos assistindo agora. Essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está no seu local de trabalho, Senhor Deus, está sentado na poltrona, está deitado na sua cama, mas está ouvindo, está participando dessa oração, está clamando a Ti pelos familiares dela nesse momento.
Abençoa as casas, ó Pai, abençoa as famílias, ó Pai, abençoa os casais, ó Pai, abençoa os filhos, ó Pai, abençoa a família que é projeto do teu coração. Abençoa esta terra, abençoa o povo desta terra que está sofrido, ó Pai, receoso, temeroso por tudo que está acontecendo nesses últimos meses na vida deste planeta, nas nações desta terra. Derrama a tua unção e a tua bênção sobre as nossas vidas. Nos guarda, nos protege, que teu Espírito Santo seja, Senhor, escudo protetor sobre as nossas vidas, para quando o inimigo lançar seus dardos contra nós, inflamados, que vêm dele maligno, caiam sem vida, sem força, apagados na terra, porque teu Espírito Santo nos protege, nos guarda como um grande escudo protetor. Abençoai, ó Pai, a todos que estão nos ouvindo e vendo neste momento. Guarda o coração dessas pessoas. Retira o medo do coração dessas pessoas, ó Pai. Dê a elas a certeza que, ó Pai amado, que elas, ó Pai amado, são queridas e amadas por Ti, pelo Teu Filho Jesus, que deixou 99 ovelhas guardadas para buscar aquela que se extraviou. Pelo Seu Filho Jesus, ó Pai, por Ti, ó Pai amado, que ama a família, e que deseja que nós possamos ensinar os nossos, ó Pai, dando o exemplo de vida, de conduta santa, para que nossos filhos possam crescer e ver como nós nos comportamos diante de Ti, e para que eles também possam dar bom exemplo para toda a comunidade religiosa também. Abençoa nossas casas, abençoa nossas famílias, ajuda-nos a pôr em ordem as nossas casas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Receba a bênção, querido irmão, irmã, caro amigo, amiga. E se você assim o quiser, coloque a sua mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, proteção e as doces consolações do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, seja agora sobre as vossas casas, seja sobre as vossas vidas, que o amor de Deus Pai seja nos vossos lares, nos vossos corações, na vossa saúde e no vosso ministério e no vosso local de trabalho, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém, Senhor Jesus.